na semana passada que eu ia falar para vocês um pouco sobre discipulado, né? Então, eu vou falar um pouco sobre discipulado nessa noite. E aí a gente tem um PowerPoint que está falando juntos no caminho de Jesus. A gente vê que ali tem um rapaz que está dando a mão para o outro subir, escalar uma montanha. A nossa vida com Deus é semelhante a isso. A gente às vezes estamos em situações que nós não conseguimos sair se alguém não ajudar. Tem certas horas na nossa vida que nós ficamos tentando vencer, mas nós não conseguimos vencer sozinho. Tente você fazer o carro pegar, se você tiver um carro grande, pegar, como é que você empurra e faz o carro pegar se ele for grande? Não faz, alguém tem que empurrar, alguém tem que ajudar. Então às vezes nós temos alguns problemas com ajuda. A gente acha que a gente consegue resolver só, e às vezes a gente passa muito mais tempo do que Deus queria que a gente resolvesse as coisas na nossa vida, porque a gente não consegue abrir o coração. Então o discipulado começa quando você tem alguém para ajudar. Amém? Vamos para o segundo slide. Eu vou dar bastante informação aqui sobre discipulado, e aí depois vai para a palavra na Bíblia. Afinal, do que se trata, né? Discípulo quer dizer aprendiz. Discípulo quer dizer aprendiz, alguém que é ensinável, alguém que está disposto a aprender, certo? Discípulo não é a mesma coisa, eu falei que ele não é a mesma coisa que seguidor. Tem muita gente que está seguindo, mas não é ensinável, acha que sabe de tudo. E outra, vocês vão ver aqui, que discipulado é aprendizado. Nós temos muito que aprender uns com os outros, né? Às vezes a gente acha, não, eu só tenho que aprender se for com uma pessoa muito mais sábia do que eu, uma pessoa que sabe muito mais do que eu. Não é verdade, não é verdade. Ontem, às vezes você vai ouvir uma pregação e ver um pastor que tem muita bagagem, que sabe muito, e às vezes você vai ouvir uma pessoa bem simples, que vai falar 3 palavras bem simples, mas a atitude do seu coração faz com que Deus derrame unção e graça sobre a sua vida. Como você recebe a mensagem, não é exatamente a mensagem em si, mas como você recebe aquela mensagem determina a unção que vai vir sobre a sua vida, porque está mostrando se seu coração é altivo ou se seu coração ele é um coração preparado para aprender, né? Aprender a ser o que um cristão maduro deve ser e fazer o que um cristão maduro deve fazer. Então, aqui são algumas definições de pessoas famosas que se juntaram e estavam aí. Então você tem, né, que aprender a ser o que um cristão maduro deve ser e a fazer o que um cristão maduro deve fazer. No discipulado você vai aprender a amadurecer na sua vida cristã. Você vai aprender a lidar com coisas que às vezes nós passamos muito tempo com aquelas coisas. O Mardoni veio aqui e deu um testemunho hoje. Ele disse que ele tinha vergonha, que ele tinha medo de subir, e ele às vezes se achava incapaz de fazer isso. Mas no discipulado, conversando, mostrando através da palavra de Deus que ele era capaz, ele fez o quê? Ele rompeu aquele medo. Ele rompeu com paradigmas na vida dele. E nós temos vários outros paradigmas na nossa vida que às vezes a gente precisa romper. E Deus, ele usa esse método para tratar o nosso coração. Discipulado é viver uma vida humana plena neste mundo em união com Jesus, Cristo e seu corpo, crescendo em conformidade com a sua imagem e ajudando os outros a conhecer Jesus e serem iguais a Ele. Então, aqui você vê que esse discipulado é você se relacionar de tal modo com Jesus que você seja um com Ele, que você queira ser bem semelhante e ajudar outra pessoa a ser semelhante com Jesus, né? Ajudando outras pessoas a serem igual a Ele. Então, discipulado eu ia até fazer uma ilustração hoje aqui, mas eu vou deixar para outro dia, porque eu não comprei nada de comida aqui. Mas eu ia fazer uma ilustração sobre discipulado. Discipulado é mais ou menos isso. Eu vou chamar 2 pessoas aqui, tem uma água aqui. Vamos chamar 2 discípulos aqui, né? Sidney e Dejaci. Vamos lá, vamos falar sobre discipulado. Discipulado é diferente. Discipulado é diferente de só seguidor. Olha bem, o modelo do seguidor é esse aqui, tá vendo essa água aqui? Eu vou passar essa água para o Dejaci e ele vai passar essa água para o Sidney. Olha essa água aqui, viu? Transparente, límpida. Bonita essa água, né?
Não é bonita? Amém. É que ele vê mais nessa água. Fala alguma coisa que você vê nessa água, Jesse. Transparência. Amém. Vamos ver o que o Sidney consegue ver nessa água. Muito limpa. Amém? Então aqui vocês viram que aqui, isso aqui é seguidor. A gente falou sobre a água e cada um viu alguma característica que existe nessa água. Discipulado é diferente de seguidor. Por quê? Olha bem como é que é o discipulado. Bebe da água. Ele bebe da água. E o outro bebe da água. Tá vendo? Isso aqui é discipulado. É diferente de ser seguidor. Você bebe, experimenta, gosta e passa. E passa. A visão hoje em dia, muitas visões hoje em dia, ela tem sido só passada, sem você experimentar. Essa água é legal. Vai lá. Como a gente fez essa experiência aqui, até que a gente beba dela. Deus ele quer que a gente beba da água, da fonte da vida. E aí a gente passa para outras pessoas. Amém? Obrigado, Jaci. Obrigado, Jaci. Então, vocês estão vendo aqui que é diferente, né? Quando a gente vai para a parte prática, tem toda uma diferença. Eu bebi isso aí é bom. Deus fez isso na minha vida, Ele vai fazer na sua também, amém? Então vamos lá. Discipulado inclui ser discípulo. Quando Jesus chama uma pessoa, Ele oferece a chance de vir e morrer. Vir e morrer para o mundo, vir e morrer para a sua vontade, vir e morrer. Você já pensou que coisa mais maluca? Você vir para morrer, mas a experiência melhor da sua vida é que quando você olha para você e vê que você está morrendo, que você olha para você que aquilo que te dava tanto gosto, que você brigava tanto por aquilo ali nem faz mais cosquinha em você não tem mais vontade daquilo, porque o discipulado ele vai te levar a uma morte das coisas carnais, das coisas desse mundo, né? Fazer discípulos. O objetivo principal do fazer discípulos é a maturidade cristã. Aí é uma revista, essa Christianity Today, né? Nessa data aí foi quando fizeram essa pesquisa. É você fazer discípulos, né? Discípulos e levar ele a uma maturidade cristã. Por quê? Porque existem muitas pessoas hoje que estão na mesma coisa. Não, eu sou crente há 40 anos. Eu sou crente há 50 anos, desde que eu nasci, né? As pessoas perguntam, quando foi que você se converteu? Desde que eu nasci na igreja. Mas e a nossa vida, como é que está? Né? Então, aqui mas por que se importar com os outros, né? Olha aí, vamos ver uma porcentagem que saiu no ano de 2007, né? Deve estar bem diferente, mas isso é o que era mais ou menos no ano de 2007. O Brasil, pode ir passando tudo bem. Esse eu não quero gastar tempo com isso aqui não, que... Brasil... No ano de 2006 tinha 20% de evangélico. No Brasil, no ano de 2022 vai ter 50% só. Não é possível, né? Um negócio desse. Eu não creio que isso aí vai dar certo. Mas isso são as estatísticas disso aqui. Nos Estados Unidos, em 1993, tinha 80% que crê em Jesus. Evangélicos com visibilidade, mas sem sal na sociedade. Todo mundo diz que crê em Jesus, mas a vida não salva ninguém. Ou seja, eu creio em Jesus, vai passando esse copo de água para frente e não bebe dele, certo? Quando você bebe, você se torna salgado. O primeiro Congresso Internacional do Discipulado aconteceu na Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... E fala que tem muitos adeptos, mas pouquíssimos discípulos. Nas igrejas hoje, tem muito seguidor, mas pouco discípulo. A gente vai ver uma porcentagem aí que é alarmante dos discípulos. 10% dos decididos na igreja se batizam. 10% só se batizam. 95% nunca levam uma vida a Jesus. 95% nunca chegam a ganhar uma alma para Jesus. Por quê? Porque não estão na visão do discipulado. Porque quando Deus gerar essa visão de discipulado no nosso coração, então o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo informações, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai estar gerando na nossa vida um coração de discípulo. Quer dizer, gerando na vida, mais na minha vida e na vida da igreja. Eu nasci numa igreja que tudo que eu ouvia falar era discipulado. Discipulado, coração de discípulo, discipulado. Eu acordava de 5 horas da manhã e ia para casa do meu pastor orar com ele. A gente saía para o cinema, a
a gente saía junto, ele estava sempre discipulando. Toda vez que ele ia viajar, ele me colocava no carro e ficava conversando comigo sobre as coisas de Deus e me discipulando. Então, eu posso ser 1%, ó. 99% nunca discipula um novo convertido. Olha bem, 99% da igreja normal nunca discipula um novo convertido. E nós temos que quebrar isso. Já pensou? 1% da igreja trabalhando na obra, 1% com a visão de discipulado, não é o que Deus quer para a gente. Vamos passar aí. Olha bem aí esse. Discipular vidas é um imperativo de Deus. Lá em Mateus 28 diz: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que ele disse? Ide, portanto, fazei discípulos. Como é que tem um mandamento desse tão grande aí, e às vezes a gente lê a Bíblia e não guarda isso? Ide fazer discípulos. Esses dias eu estava lembrando que assim que eu converti, eu orei muito, pedi muito a Deus as nações por herança, lá no Salmo. Eu orando, Senhor, me dá as nações por herança. Aí Deus começou a dar um desejo pelas nações, eu querendo ir. Eu vou para a África, eu vou para a Austrália, eu vou para os aborígenes. Pastor, me envia logo, eu quero ir embora, eu quero fazer a obra. Eu queimava, eu queria ir logo, pastor, meu discipulador. Espera, tenha calma, né? E eu, tá bom, né? O discípulo tem que ouvir, né? Tem que esperar, tem que ser ensinável. Esperei, Deus me mandou para cá. Mas nesses dias eu comecei a buscar Deus, e Deus só está falando para mim esses dias: está chegando, chegou o tempo é agora. Então eu creio que a partir de agora, vários chamados vão estar saindo, vão estar indo para a África, Somália, vários países, daqui de Cascavel, que a maioria das pessoas e dos pastores falam: é impossível você sair daqui para fazer missão no exterior. Por quê? Porque estamos num bairro, às vezes a gente tem muita condição financeira, é um lugar difícil, mas para Deus não há nada difícil. E eu vou, quem vai me enviar é vocês. Porque eu estou crendo que Deus vai abençoar a vida de vocês, e vocês vão me enviar, e as palavras que Deus está falando vão se cumprir. Deus, Ele vai abençoar, porque nós vamos entendermos qual é o nome dessa igreja: Igreja Missionária Betel. E não só vai ser eu que vou, não. Vai ter várias pessoas que Deus vai começar a colocar no coração. Eu não vou tirar minhas férias em evangelizar. Vou para a África, vou para a Somália, vou para lugares perigosos para fazer a obra de Deus. Porque disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De todas as nações. Jesus não só ficava lá no canto, ele saía. Às vezes o discípulo ia procurar ele no monte, ele tinha um monte de prioridade, ele disse: cabe a mim ir para a cidade vizinha. Chega um tempo que a gente tem que ir. Então, chega um tempo que tem que ter gente preparada para quando o pastor for, não sentir a falta do pastor. Ah, o pastor não veio hoje. Não, pelo contrário, o pastor não veio hoje, porque ou ele está recebendo para nos dar, né? Como essa semana eu estava no seminário, recebendo palavras novas, aprendendo mais para trazer, porque você só dá aquilo que você tem, não tem como você passar nada do que você não tem. Você só consegue dar alguma coisa se você tem. Então é uma bênção. Quando o pastor não está na igreja, pode ter certeza, eu não falto nem um dia, nem um culto, nunca. Desde que eu me converti, nunca fui faltar nem um culto na igreja. Desde que eu me converti, nunca faltei nem um culto na igreja. Todos os cultos, sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Todos os cultos, desde que eu me converti, que eu aprendi isso com o meu pastor, com o meu discipulador. Era o primeiro a chegar, a montar o som, a limpar, e o último a sair. Depois limpar a igreja todinha, eu saía. Porque eu entendia que Deus me chamou para ser servo, para servir. E a autoridade espiritual só é dada a quem entende esse princípio de ser servo. Amém? Então Deus vai nos levar às nações. Vai nos levar às nações. Porque quando a igreja missionária Betel está indo, cada um dos irmãos aqui estão indo também, né? Como está contribuindo para a África. O que diz a Bíblia? Mas por que se importar com os outros? Às vezes nós só nos importamos com nós mesmos. Não é ser cristão isso. Não é. Porque Jesus, ele morreu pelos outros. Jesus, ele deu a vida dele para que outros tivessem vida. Para que hoje nós pudéssemos isso. Nós não podemos aceitar. Talvez nós estamos vivendo
um tipo de cristianismo que não é o que Deus quer. Nós não podemos aceitar isso. Quando eu sou confrontado com a Bíblia, eu tenho que tomar uma decisão de mudar. Não, eu não quero isso da minha vida, eu preciso mudar. Eu ouvi uma pregação tão profunda que o pregador Josué Rodrigues estava falando que tem pessoas que não vão entrar no céu e vão ficar do lado de fora da porta. Já pensou? O céu é grande. Tem pessoas que não vão herdar com Cristo. Salvação é só o primeiro passo, mas tem galardão, tem herança, tem várias coisas que o cristão tem para adquirir aqui. Já pensou você chegar lá liso, sem nada, ficar só na rua, só chegar no céu? É isso que a gente vai querer. Cadê o galardão? A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Não que nós estejamos buscando o galardão ou a recompensa, mas a recompensa existe. E lá não tem como você acrescentar seu galardão. Você acrescenta no seu galardão aqui. Então, se você viver uma vida acomodada e conseguir entrar lá, se a gente for acomodado, a gente vai chegar lá mais liso do que o que a gente está aqui. Pode ser assim, né? Então, ó, olha bem, esse discípulo aí, esse versículo aí, você deve anotar na sua Bíblia, ó. Discipular vidas é um imperativo de Deus. 2 Timóteo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha aqui, aquilo que você recebeu não é só para você. Você recebe algo de Deus para você passar, para você compartilhar. O único modo de você permanecer vivo na fé é se você estiver atuando naquilo que Deus te deu. Se Deus te dá um dom, se Deus te dá algo e você não pratica, e você não se esforça para buscar aquele avivamento nessa área, a Bíblia diz que morre, você perde aquilo que Deus dá. Agora, se você fizer o que a Bíblia diz, vai ser multiplicado na sua vida. Deus vai lhe abençoar mais. Você vai herdar galardão no céu e vai ter uma plenitude na sua vida. Nós não somos cheios se nós não estivermos praticando o propósito de Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida é ir e fazer discípulo. Ir e fazer discípulo. E ganhar não é fácil. Ganhar não é fácil. Aceita o Senhor Jesus, ora comigo, amém? Pessoal, ora, tchau. Nunca mais vai vencer essa pessoa, não visita, não quer saber como é que ela está, não pode ser assim. Então a gente tem que incorporar isso aqui, entender que Deus quer discípulo, que eu me preocupe, que eu tente, que eu ligue, que eu vá atrás. Então Deus ele vai nos melhorar nessa área, porque essa é a vontade dele para a igreja, está escrito na palavra dele. Versículo, próximo slide aí. Obra de Deus ou da igreja? Durante toda a história cristã, o que tem possibilitado o discipulado não é a sabedoria e o conhecimento dos discípulos de Jesus, ou a eficácia dos seus programas e métodos. Ao contrário, homens e mulheres comuns de todas as partes do mundo acolhem o chamado de Jesus porque o amam, o obedecem e aceitam sua orientação sobrenatural e a sua presença em suas vidas. Chamado de discipulado não é o quanto você sabe, é o quanto você se importa. Sabe, infelizmente hoje, a verdade é que às vezes nós não temos amor no nosso coração pelas pessoas. Essa é a verdade, porque se a gente tivesse amor, a gente estaria junto, a gente estaria praticando. E o que a Bíblia diz? Nos últimos dias, o amor de muito se esfriaria. O inimigo ele quer roubar o amor do nosso coração. Às vezes ele permite várias coisas vir na nossa vida, mas para roubar o amor de Deus. Eu tenho falado, olha, eu recebi as melhores propostas, as melhores propostas de emprego na minha vida, era quando eu tinha decidido de buscar a Deus, de não, vou viver pela fé, vou fazer a obra de Deus. Todas as melhores propostas, melhores, ganhar muito dinheiro, ter um emprego bom, coisas assim, mas iam afetar diretamente ao meu chamado. Quem tem chamado não pode deixar que o inimigo roube isso. Você pode trabalhar, você pode ser abençoado, mas você tem que abdicar de algumas coisas para que Deus não morra na sua vida, para que você faça o chamado de Deus, amém? Olha aí.
Para a missionária Amy Carmichael, isso significava se preocupar com outros mais do que consigo mesmo. Carmichael tinha um termo para essa atitude, ela chamava de amor do Calvário. Será que você se preocupa com outras pessoas mais do que a si mesmo? Isso é uma reflexão. Será que você se preocupa por causa de outra? Eu estou tão cansado, por mim mesmo eu não ia, mas porque eu sei que tem uma pessoa que está olhando para mim, porque eu quero ser espelho para aquela pessoa, eu vou. Deus, Ele quer nos levar a esse nível, porque senão nós vamos ficar acomodados e nós não vamos sair daquilo que Deus tem. Lá, o próximo, chamando para si a responsabilidade. Olha o provérbio hindu. O provérbio hindu diz: o caranguejo ensina seu filhote, ande para frente como eu. O discipulador não é um guru superior ou perfeito, não é um supercrente. Não espere, não, eu só quero ser discipulado se for por alguém muito maduro. Não é isso. É a sua humildade de ter alguém para lhe acompanhar, alguém dizer, vamos lá, alguém para te dar a mão, né? Você precisa trocar uma lâmpada, e a lâmpada é alta, se você não tiver uma cadeira, você vai levantar alguém para coisar. Qualquer pessoa vai lhe ajudar a isso aí. Então você tem que estar disponível, colocar a sua vida para deixar ser discipulado. Chamando para si a responsabilidade. O discipulador é um companheiro que caminha ao lado de alguém, capaz de dar direção, porque sabe como atravessar os dilemas e tem um relacionamento mais íntimo com Deus. É alguém que já aprendeu como fixar os corações nas coisas do alto. Olha, esse é o segredo. O que está falando aí tem autoridade. Heidi Baker. Ela está falando que o discipulador é alguém que já aprendeu como fixar os seus corações nas coisas do alto. Já pensou você aprender a fixar seu coração nas coisas do alto? Entender que as coisas de Deus é mais importante, que as coisas daqui é passageiro. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Jesus estava ministrando nas parábolas, Ele estava tentando tirar a tua atenção daqui das coisas da terra e colocar a sua atenção nas coisas do céu. Às vezes a gente anda o mês todinho só pensando nas coisas da terra e bem pouquinho nas coisas lá do alto. Isso vai ser um problema na nossa vida. Não pode ser assim. Você tem que aprender a colocar seu coração nas coisas do alto. 1 a 1. O exemplo: Jesus investiu em particular nos seus discípulos. Lá em Marcos 9, 30 a 31. Qualquer discípulo pode fazer um outro discípulo. Qualquer um pode ter tempo para uma pessoa. 1 a 1, a amizade é maior. É um método fácil de reproduzir. Olha, pessoal, aqui está falando, olha, qualquer discípulo pode fazer outro discípulo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez você não entenda. Um seguidor, ele pode ser um pastor, saber tudo da Bíblia, ele não pode ter discípulo. Ele não vai saber ter discípulo, ele pode dar todos os ensinamentos, mas ele não tem autoridade e unção de discípulo, nem coração de discípulo, porque ele nunca foi discípulo, ele não sabe do que ele está falando. Então existem vários pastores que não sabem sobre o discipulado. Por quê? Porque discipulado é diferente de seguir. Discipulado é você colocar a sua vida para outra pessoa, às vezes, olha, eu quero que você melhore isso aí. Já pensou alguém dizer para você, eu quero que você melhore isso aí? Hoje em dia tem até medo de um negócio desse. Você fala um negócio desse e o camarada vai embora. Mas é isso que é discipulado, para te alinhar com a palavra de Deus. E outra coisa, nos discipulados, muitas vezes acontece alguns tipos de abuso em discipulado, que as pessoas que não sabem do que estão falando, ficam tentando fazer a vontade dela, na vida das pessoas. Não, discipulado é levar a pessoa a andar com Cristo, o que a Bíblia diz. Sempre o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que vai me agradar, não, é o que a Bíblia diz, amém? Então, é levar as pessoas a conhecer mais a Jesus, fazer o que a Bíblia diz. Isso é uma questão de humildade do discipulado, né? É uma questão de humildade, e a atitude do seu coração você recebe de Deus. Quando você é humilde aqui, com as pessoas daqui, Deus te dá um unção dobrada. Porque às vezes Deus te faz passar por cada coisa, você resiste, você se submete, você é discipulado, Deus te dá unção, Deus te dá a presença dele, amém? Vamos acabando aqui esses slides aqui. Seja um discipulador, seja um discipulando. Você pode ser um discipulador depois que você começar a ser discipulado, e você pode ser um discipulando, né? Você pode ser alguém que está recebendo, né? Pronto, só até aí.
Isso é o que eu queria trazer assim, de informação. Nesses dias vocês vão ver que a gente vai estar fazendo alguns desafios aqui nessa área de discipulado e área de crescimento, até porque nós temos que ir às nações. Então a igreja tem que estar preparada aqui. Nós vamos começar a viajar mais e não pode, quando a unção do discípulo é dobrada do que é do discipulador. Se você for um bom discípulo, a sua unção vai ser dobrada. O que o seu discipulador tem, você recebe dobrado. Se você for um bom discípulo, você vai pregar mais do que o seu discipulador, você vai ganhar mais almas do que ele, você vai além do que ele foi, porque você foi um bom discípulo. Deus dá unção dobrada para quem é bom discípulo. Deus quer fazer isso nesses dias. Abra sua Bíblia agora, em 1 Reis, capítulo 19. Já que o assunto é discipulado, vamos entrar na palavra. Mais. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19 também. Vamos lá. É bom que esse texto aqui todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu alguma coisa sobre Elias, sobre Eliseu. E eu quero trazer eu quero trazer pelo menos 5 fatores nessa noite sobre discípulo. Olha bem. A vocação de Elias. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Presta atenção. O profeta Elias passou por ele estava trabalhando ali, mas Elias jogou sobre ele o quê? O seu manto. O manto dele ele jogou sobre Elias. Elias jogou sobre Eliseu. A primeira coisa que eu queria dizer é que o discípulo entende sobre o chamado. Se você tem um coração de discípulo, presta atenção. Depois pode ter esses avisos aí. Esses avisos aí estão tirando foco aqui. Esses avisos aí. Vamos olhar para cá. Isso é muito importante. Se você tem um coração de discípulo, você entende sobre o chamado. Como assim, pastor? Se eu tenho um coração de discípulo, você sabe quando a palavra Deus quer falar com você. Você sabe quando Deus está querendo falar com você. Se você tem um coração de discípulo, você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Você vai ouvir o coração de Deus. Discípulo começa, o discípulo no princípio, ele é um seguidor, ele está seguindo. Mas aí chega um tempo na vida dele que ele é desafiado e ele se torna de seguidor, ele se torna discípulo. O discípulo, ele não desiste, ele vai além, ele chega em lugares mais altos. O seguidor, ele se desvia facilmente. Discípulo que é discípulo, não se desvia. Discípulo que é discípulo, ele anda debaixo de uma graça, de uma autoridade espiritual, ele anda debaixo de uma proteção espiritual. Por isso, tem mais graça de Deus sobre o pecado, sobre áreas, porque ele está andando junto, então tem uma proteção de Deus. Há princípios espirituais, ou seja, tem alguém que ora por ele, tem alguém que é cobertura sobre a vida dele. Por que você acha que tem pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que não andam em pecado, caindo, fraco? Por quê? Porque tem uma cobertura espiritual sobre ela. Ou seja, não é chegar assim e vai tocando um discípulo, porque tem alguém que está orando e está cobrindo espiritualmente, está seguindo os princípios de Deus. Tem uma unção é mais forte na vida do discípulo. A unção está mais protegido na vida do discípulo. Olha bem o que aconteceu. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Você nota que toda pessoa que tem coração de discípulo, quando Deus fala, ela começa a deixar tudo. Não, deixou esses bois de lado e correu já atrás. Eu vou beijar meu pai e minha mãe e já volto contigo. E vou responder o chamado. O discípulo, ele urge o coração dele para responder o chamado de Deus. Quando você for lá ler lá em Mateus, logo no princípio do Evangelho de Mateus, quando Jesus, depois da tentação que ele chama os discípulos, eles estavam pescando. O que eles fizeram? Deixaram as redes. Ele disse: segue-me que eu te tornarei
pescadores de homens. Eles deixaram a rede, e depois eles foram indo, e tinha mais 2 discípulos também que estavam arrumando a rede. E o que aconteceu? Eles deixaram de seguir Jesus. O coração do discípulo, ele deixa qualquer coisa para seguir o chamado. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Tem uns que tem chamado para deixar tudo. Tem uns que tem chamado para deixar o trabalho, para deixar tudo. Mas eu quero dizer um negócio: você tem coração de discípulo, você tem que deixar algumas coisas para que a presença de Deus atue na sua vida. Você tem que deixar lá, você tem que morrer, você tem que ver. Eu estou experimentando, eu tenho falado para vocês que eu estou experimentando o melhor tempo de Deus desde que eu cheguei aqui em Cascavel. Nós estamos rompendo, onde pessoas estão recebendo de Deus. Nós estávamos no Boqueirão do Cesário, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo cheias, chorando na graça. Crianças, né? Pessoas assim, sem crianças assim, que você não tem nem como explicar o mover de Deus fazendo. Gente sendo curada, surdo ouvindo, milagres Deus fazendo, porque estamos nesse tempo de graça. Então, nesse tempo de graça, Deus quer levantar várias pessoas. Nós temos que entrar nisso aí que Deus está fazendo. É para nós, é para a igreja, é para nossas vidas. Aí foi, eita, chegamos cansados, ficou lá, ó, 7 horas até 5 da manhã. 5 horas da manhã o Rio estava fazendo, matou um porco lá e fez um churrasco. Pensa numa carne gostosa, viu? Rapaz, o café da manhã lá, porco assado, foi ótimo. Foi uma bênção. Eu e a Gisele dormiu ali debaixo do cajueiro. Foi um negócio tremendo, porque além das cordas da rede, o cajueiro queria um amortecedor, né? Foi legal demais, né? Ela gostou, disse que quer voltar. É uma bênção. Aí na próxima vou levar mais gente, né? Possa ficar. A vigília foi uma bênção. Deus, ele está movendo e ele quer trazer esse mover para cá. Só que esse mover, a gente tem que estender para as pessoas. É muito difícil uma pessoa, não é para uma pessoa, é para a igreja, é para todos. Então essa palavra aqui tem a ver com o quê? Querer que a presença de Deus, que é o óleo, venha sobre a nossa vida, e a gente ganha cada um desses nossos vizinhos aqui, ó. Cada um deles, tem que ganhar tudinho. Até isso, ó, quinta-feira eu quero marcar uma reunião com os evangelistas, para a gente evangelizar isso aqui. A gente começa a orar para evangelizar esse bairro aqui. Eu creio que Deus vai nos dar um por um. Pessoas vão ser curadas nas portas das suas casas. Deus vai fazer milagre aqui dentro. Deus está fazendo. Várias e várias pessoas que nem conheciam Jesus recebendo o poder de Deus. Como que crente que conhece Jesus não recebe, às vezes. A gente vê gente lá caindo na noção que nem crente não era. Pá, Deus tocando, quem foi isso? Jesus é bom. E depois se levantando e aceitando Jesus. Lá aconteceu isso. Então o que Deus está fazendo? Isso, mas é uma igreja que ora. É uma igreja que é mais fácil às vezes de ministrar, porque está orando, está buscando a Deus, está esperando um momento como esse, que a pessoa chega e joga o manto para te dar uma oportunidade, para você fazer as mesmas coisas, para você fazer de ser diferente. Sabe, eu contei para vocês, eu estava fazendo engenharia da computação, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu estava pensando em ganhar $10 mil por mês e construir aqui chalé, construir aqui pousada, para eu vir trabalhar mais nunca quando eu voltasse. Deus disse: deixa isso aí, vai fazer teologia. Por que tu vai fazendo isso aí? Porque amou o dinheiro. Eu não conhecia a Jesus ainda. Meu pai achou meio louco, deixei as faculdades, deixei tudo e fui servir a Deus. Porque eu não queria, depois que eu não conhecia Jesus, eu não queria ter uma vida para mim. Jesus morreu por mim, eu era o maior dos pecadores. Se Deus me salvou, eu fico dizendo, se Deus me salvou, rapaz, não tem ninguém que Deus não possa salvar. Não tem ninguém que Deus possa transformar. O meu pastor chega e ficava assim, eu dizia para ele assim: pastor, eu quero, o que eu tenho que fazer para me tornar um cristão de verdade? Porque eu quero ser um cristão de verdade. E eu era todo só querendo se aparecer com todo mundo. Era quinta, sexta, sábado nas boates, segunda, terça e quarta, festa lá em casa. O negócio era, não parava, era direto. Era sair do trabalho e ir para alguma festa lá em casa. Era o point. E aqui o canal na internet que eu fazia todo mundo, todos os brasileiros se conectar e juntavam para o pessoal ir para a festa. Era desse jeito lá, o negócio era, a gente marcava algum lugar. E Deus transformou a minha vida. Depois que Jesus me tocou, eu falei assim: eu não quero esse mesmo jeito. E a maior luta que eu tive foi para sair daqueles hábitos que eu tinha, para Deus trabalhar na minha mente, para Deus trabalhar no meu coração. Eu lembro milhares e milhares de vezes caindo, chorando, dizendo: Deus, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero querer isso, eu não quero voltar para as coisas do mundo, eu não quero ter nenhum desejo das coisas do mundo. E aí eu comecei, eu vi quando que Deus começou a trabalhar na minha vida.
minha vida. Eu visitei um grupo familiar. Eu visitei um grupo familiar, eu achei tão legal, mas eu era muito na minha também, né? Lá, essa cultura americana, os caras não ficam muito na sua. Mas aí eu tinha um amigo que estava lá e falou: se tu me convidar, eu vou, né? Aí eu era gerente de um restaurante naquele tempo, aí eu mandei fritar uns frangos lá a gente chama hot wings, malwings, que é só as asas e bem apimentada, só o filé. E eu disse: vou encher para todo mundo lá, né? Eles vão gostar, vão me chamar de novo. E aí eu comecei a ir para a e eu ouvindo os estudos, eu falei: rapaz, eu não estou pagando nada, que lá tudo é pago, eu não estou pagando nada para ouvir a palavra de Deus. Como que eu pude passar tanto tempo da minha vida perdendo a palavra de Deus, que é de graça? Eu ficava impressionado, porque lá tudo é dinheiro. A hora lá é $50 a hora, $20 a hora. Tudo, você perder uma hora lá, é a mesma coisa que você está perdendo dinheiro. Entendeu? Eu nem ia para o Brasil às vezes passear, porque não era o que eu ia gastar aqui, era o que eu ia perder lá de ganhar. Era desse jeito a minha vida lá. Então, Deus ele começou a tocar. Eu fui no grupo familiar, eu fui tocado no grupo familiar. Sabe onde realmente Deus tocou minha vida? No grupo familiar. Eu fui naquelas pessoas conversando, falando de Deus, um negócio diferente, um negócio santo, um negócio que eu nem sabia que existia. E eu falei: rapaz, isso é legal, eu quero ter outro não. Quando foi que eu realmente senti essa transformação, a minha vida mudando? Quanto mais eu gastava tempo com Deus, eu estava no de segunda, eu estava no de terça, eu estava no de quarta, eu estava no de quinta, eu era o gerente, e o gerente geral tinha que trabalhar todas as noites. Eu falei: eu não vou trabalhar nada, eu que faço o schedule, que era o horário. Eu botei vários outros subgerentes para trabalhar à noite, e eu trabalhava só de manhã, e à tarde e à noite eu ia lá só ver o caixa lá como é que dava, e ia para os grupos familiares, para o céu, e voltava lá. Por quê? Tempo com Deus faz a diferença. Quando você vai ver que o tempo, quanto mais, não é religiosidade, quanto mais você está indo na igreja, quanto mais você está se dispondo para ouvir a palavra de Deus, alguma mudança vai acontecendo. Eu estava no avivamento, a gente saiu lá, o Cid estava lá, a Nélia estava lá ajudando, a gente viu todas as pessoas da igreja foram tocadas pela presença de Deus, todas da igreja, todas foram tocadas. E eu voltei cheio da presença. Aí sábado, né, voltou, aí sábado, sexta-feira eu não vim, foi? Para a igreja. Eu fui para outra conferência que o pastor Paulo disse que queria que eu estivesse lá, e eu ouvi um pastor da cabeça branca pregando, missionário, indo para vários lugares. Ele deu uma lição de Bíblia assim que a gente já ficou tonto. Ele pregou, eu falei: rapaz, tem mais para a gente aí, tem mais, e me enchendo para trazer isso aqui. E Deus falou comigo através da vida dele outra vez sobre nações. Eu fui lá para o pastor William ministrar lá, e ele ministrou: Deus vai te levar para vários lugares, para várias nações. E começou a ministrar, e Deus só confirmando coisa que só eu sabia, que o pastor João já tinha falado comigo no telefone: ó, se prepara aí que a gente vai para a África, se prepara aí que vai ter várias pessoas que me chamam para pregar, eu vou indicar a ti para tu começar a sair para pregar, e eles pagam tuas passagens, pagam tudo aí, e tu só vai pregar. Ele começou a pregar, ninguém sabia, Deus falando que vai viajar. Então, eu estou trazendo essa mensagem porque Deus quer jogar um mundo sobre a sua vida. Deus quer jogar um mundo sobre a sua vida. Nós vamos crescer. Vai ser um pastor, vai ser vários ministros, vários discipuladores. A vida de pessoas vão mudar. Primeira vez que eu vou fazer um estudo bíblico, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E o pastor disse que eu ia começar a fazer um estudo bíblico. Eu lembro que eu acho que o texto que eu li ainda foi Ezequiel 12. A gente vai pregar isso: fica-te de pé, que eu falarei contigo. Rapaz, eu não sabia, eu nem tinha lido Ezequiel ainda. E eu fui pregar essa mensagem. E eu lembro que foi através que eu nem sabia. Vocês sabem muito mais do que eu sabia quando eu comecei esse grupo familiar. Mas é aquilo que a gente leu, é o desejo de obedecer o chamado. E dali então a minha vida começou a mudar. Eu fazendo aqueles estudinhos, eu indo orar com as pessoas, eu aos pouquinhos, mas sempre fazendo, aquilo ali começou a trazer uma alegria no meu coração, uma transformação. Então a gente tem que se envolver na obra de Deus. Deus quer que a gente se envolva na obra dele, crie amor por isso. É um tempo de avivamento, mas um avivamento no amor pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter milhares de pessoas indo para o inferno. Teve um dia, eu comecei a buscar Deus, comecei a jejuar, parecia um palito. Eu jejuar, teve tempo eu estava jejuando 6 meses no ano, ou seja, passar o ano todo, comer um dia e o outro não. E quando eu não fazia 7 dias, 22 dias só de líquido, uma loucura, porque eu queria que Deus me libertasse das coisas da carne, porque eu tinha vivido uma vida muito errada mesmo. Eu tinha me prostituído
resolvido, feito tudo que não era para fazer. Então, para limpar aquilo ali, eu falei: Senhor, eu faço qualquer coisa, mas eu quero ser santo. Eu quero vencer essas tentações. Eu começava a jejuar, eu começava a orar, começava a ler a Bíblia. Eu dormia sentado, a minha cama, eu sentado no chão, lendo a Bíblia assim, ó. E acordava de madrugada para ler a Bíblia. Para Deus, a palavra de Deus me purifica, a palavra de Deus me vivifica, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra. Eu era tão viciado que eu dormia agarrado com a minha Bíblia. Eu queria só a palavra de Deus. Eu estou contando isso para os irmãos, mas para mim agora não tem glória nenhuma. Eu já disse para vocês que é tudo graça de Deus. Se a pessoa prega, é graça, é misericórdia. Se a pessoa ora, se as pessoas. É tudo Deus, é tudo graça de Deus. Não é o que você faz, é graça. Se você consegue orar, é graça de Deus. Porque nem isso a gente consegue. A coisa mais difícil para um homem é orar. É difícil, você vai orar, aparece isso, aparece aquilo, aparece um problema, o pessoal começa a lhe perturbar. E aí, nesse tempo que eu ia perder a minha linha de raciocínio, foi quando Deus começou a falar comigo. Naqueles estudos bíblicos, meu pastor vinha com a Bíblia bem pequenininha assim, não entendia. Ele com a Bíblia bem pequenininha, ele botava um quadro pequeno assim, branco, e começava a expulsar, Ele, no versículo, ele tirava tanta coisa. Eu falava: rapaz, como é que no versículo ele via tanta coisa no versículo que eu chegava. Aí eu, discípulo, né, e inventava. Quero um quadro também que eu vou fazer no meu estudo do quadro. Só que o mestre pregando era uma coisa. Eu ia fazer, pegava lá, mas o pessoal começava a gostar. Eu pegava lá o versículo também e começava a fazer. Porque a unção que está sobre o teu discipulador vem sobre ti. Então você recebe, isso é certo. Quando você está andando com Deus, lembra de Moisés, Josué? Ele andou tão perto de Moisés, Josué e Caleb que eles foram que entraram na terra prometida. Será que tem alguma coisa a ver? Ele era o servo, ele que servia, ele era o discípulo. Josué e Caleb, eles eram discípulos de Moisés. O resto era seguidor, meu filho, murmura mais que tudo, mas discípulo aguenta calado umas coisas, mas vai caminhando, uma milha mais. E a gente vê a transformação. Eu tenho visto coisas que eu não quero falar, mas nesses dias eu tenho visto grandes coisas de avivamento, grandes obras de arrependimento, grandes obras de Deus, né? Avivamento é diferente de uma obra. Avivamento é aquilo que vai produzir fruto do Espírito, que vai produzir vontade de você não querer ser igual, de você tomar uma decisão na fé. E aqui ele tinha preparado. Eliseu aqui, quando ele recebeu o manto, olha o que ele fez. Ele matou os bois, ele tirou tudo o que era pesado da vida dele. Não, isso aqui está pesando. Tirou, fez uma festa, todo mundo comeu. Lá no versículo 21, lá no finalzinho, ó. Voltou Eliseu no começo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois e imolou, e com os aparelhos dos bois coziu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Ele seguia e servia. Seguidor não serve. Olha bem, discípulo, ele segue e serve. É diferente. Discípulo, ele serve. Ele fez o quê? Então ele se dispôs a seguir Elias e o servir. É diferente. É um padrão completamente diferente. Você começa a se dispor a servir. E serviço, eu não entendia. Eu começava a levantar aquelas caixas pesadas. Tinha um pastor, o nome dele era pastor ali. Camarada mais tranquilo que eu já vi. Era assim. Parece que ele andava flutuando. Tranquilo. E ele disse para mim, ó. A autoridade, esse rapaz, eu não entendi nem o que ele está falando, eu não sabia nem o que era autoridade espiritual, mas eu guardei. Ele disse, ó, esse rapaz vai ter autoridade espiritual lá na frente. Porque eu estava carregando os pesos, eu acho que ele está brincando comigo, né? Mas mais na frente eu vou entender. Quando a gente serve, Deus derrama sobre você uma autoridade espiritual. Unção tem na vida de quem serve. Não é, a pessoa quiser dar um show, tentar fazer uma coisa, não vai sair unção de nada. Porque Deus não está nisso. Agora, se você servir, Deus te dá autoridade para expulsar demônio. Deus te dá autoridade para ir para nações, para curar enfermos. Tem que servir, tem que ter um coração de servo. Então se dispôs, seguiu Elias e o servia. A gente tem que se dispor. É difícil. Você acha que é fácil? Às vezes nós temos várias propostas. Às vezes temos propostas para estar fazendo outra coisa. A gente acha, ó, vou fazer as duas coisas. Teve muitas vezes que eu estava pensando, eu vou fazer duas coisas. Eu vou estar pregando e vou arranjar um trabalho. Eu liguei no meu discipulado, não, você está louco?
Isso é uma besteira, você vai perder a sua bênção. Eu já sabia disso, né? Queria falar, mas às vezes, quando a gente está numa perda muito grande, a gente tem umas ideias malucas. Porque Deus, ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus que prove. Deus é o Deus que cura na nossa vida. Ele é o Deus que supre. Se Ele te chamou para isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se dedicar para aquilo, você tem que guardar para aquilo. Lembra em Atos? A igreja estava crescendo em Atos, a igreja estava se multiplicando, Deus estava derramando poder. Sabe o que os apóstolos fizeram? Ele disse, vamos separar os diáconos, vamos separar o pessoal, vamos ungir para ele tomar conta da viúva, para eles alimentarem o povo, porque nós precisamos gastar mais tempo com a palavra, se preparando, orando mais pela igreja. Então tem tempo que é isso que Deus quer fazer. Ele quer que a gente prepare o pessoal. Não, você não vai fazer, vai fazer, mas todo mundo vai fazer para esse negócio ser bem feito. Amém? Então aqui a gente viu que ele se dispôs, seguiu Elias e o servia. Então o discípulo, ele é um aprendiz, né? A gente viu que é diferente de ser um seguidor. Seguidor não produz discípulo, discípulo produz discípulo. Abra agora a sua Bíblia, fique entre esse texto aqui e 2 Reis, capítulo 2. Vou falar de algumas características do discípulo. A pessoa que tem coração e quer ser um discípulo, ele precisa fazer. Isso aí você tente memorizar. Tudo que é peso e que atrapalha a sua vida com Jesus, você tira da sua vida. É o único jeito. Se você quer ser um discípulo, tudo que é peso, tudo que atrapalha a sua vida, você tem que fazer um esforço para tirar da sua vida. É peso que está atrapalhando, tira da sua vida. Todo verdadeiro discípulo se torna ensinável. Por mais que você ache que você sabe, você tem que se colocar numa posição de ensinável. Eu estava falando, olha bem, eu acabei de ouvir um camarada profundo na sexta-feira. Sábado eu fui para o culto de jovens. No culto de jovens tem um irmão pregando, uma pregação mais simples, mas Deus disse, olha teu coração, tu recebe bem aquela mensagem e eu vou falar contigo na simplicidade, porque às vezes a gente vai até para a pregação armado. Não, já sei, essa mensagem aí, ele está falando coisa aqui que ele está falando até errado. Não pode ser assim. A gente não pode entrar numa pregação querendo julgar o pregador, querendo saber se ele sabe muito, sabe. Não é isso. Você tem que entrar na pregação, na igreja, já de coração humilde. Senhor, se tiver uma palavra ali, se tiver algo que o Senhor quiser falar comigo, eu vou anotar aquilo ali e vai ser uma bênção para a minha vida. Assim tem que ser, porque senão Deus não vai falar com a gente, ele vai se tornar religioso. Eu falei para vocês, se a gente não modificar as atitudes do nosso coração vai ficando congelado, pedrado, que nada entra, nada, nem quando eu quero orar eu não consigo, pedrado. Aí tem que se humilhar. Deus tem falado muito comigo, que o meu lugar é o chão. Ele falou para mim várias vezes, o seu lugar é o chão. Sabe por que Marta e Maria? Marta fazia coisa legal, que ela estava fazendo serviço, era muito bom, mas Maria fez o melhor, estava nos pés do Senhor. Deus tem ministrado para mim, o meu lugar é o chão. Deus tem feito coisa comigo que eu nunca tinha. Lembra na vigília que eu disse que Deus colocou em mim algo que eu não tinha? Deus está me mostrando as coisas antes de acontecer. É legal, porque você está orando, você sabe o que você vai pregar, o que você vai mostrar. Aí Deus vai e me mostra o filme. Você vai fazer assim. Aí quando você vai fazer assim, você vê o resultado que é muito diferente do que quando você ia fazer, tentando fazer na boa vontade e tudo. Quando Deus mostra aquilo que Ele quer que você faça, rapaz, o negócio é muito efetivo. Por isso que Jesus só fazia o que viu o Pai fazer. E eu estava orando, eu sempre orava e guardava esse versículo no meu coração, eu quero fazer só o que meu pai fazer. Só que eu tinha um entendimento só na Bíblia, na revelação da Bíblia. Só que Deus começou a me mostrar aquilo que Jesus tinha. Ele falava assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E às vezes eu estou em profunda oração, buscando a Deus, tentando quebrantar meu coração. E aí eu vejo o Espírito Santo me mostrando o que eu devo fazer. É legal, porque você vê a ação de Deus. Ontem na vigília, estava orando, Deus me deu uma direção. Eu vi as pessoas de mão dadas. E eu vi que eu tinha que orar depois por cada uma delas. Eu disse, mas se você não disse que era para eu orar de mão dada, e a gente orou de mão dada, depois a gente orou por cada uma delas. E a gente vai obedecendo a Deus. Se você obedecer a Deus no primeiro passo, Ele te leva para o segundo. Ele te leva para o segundo. O primeiro passo é o coração. Está tudo aqui, o problema está tudo aqui. Eu estava tão cansado esses dias, eu fui para lá, não dormi, passou outro dia. A Gisele, eu fiquei impressionado. A Gisele, você sabe que a Gisele gosta de dormir.
Ela foi para essa vigília, ela dormiu de 5 às 7. Eu cheguei em casa, quebrado, moído. A Gisele parecia um foguete. E não doeu. Eu falei, o que aconteceu com a Gisele? Que a Gisele não está cansada, não está cansada, ela vai dormir, eu estou morto. E ela acelerada. Ela só foi sentir o cansaço no terceiro dia, que ela dormiu o dia todo. Mas no dia que ela chegou, ela estava tão avivada ainda da presença de Deus, que ela não estava nem cansada. Então, Deus faz coisas assim que eu conhecendo a Gisele, eu já sabia. E eu estava tão cansado, mas o meu de Deus vindo, eu falei, Senhor, eu vou para esse mundo de jovem. Eu não quero perder o que o Senhor está fazendo. Eu precisava ir, eu estava cansado, por exemplo, eu vou descansar. Mas é que eu não queria mesmo perder aquilo que Deus está fazendo. Eu estou entrando num tempo novo que eu não queria, aí depois tinha a vigília, eu apareço lá. Aí eu cheguei lá na casa do Deus, mas você já era para estar gritando aqui, louvando a Deus. Eu cheguei lá, vai começar a vigília. Mas foi uma bênção lá. Por quê? Querer mais. Então a gente vê isso aqui, ó. Tudo que é de peso, tira. Todo verdadeiro discípulo se torna ensinável. Coração nosso tem que ser ensinável. Todo verdadeiro discípulo valoriza seu discipulador. Você tem que valorizar a pessoa que investe na sua vida. Às vezes nós não valorizamos, às vezes nós deixamos para lá. Às vezes nós temos e nos usufruímos. Porque se às vezes você tem condições hoje de dizer, olha, pastor, eu quero sentar com o senhor aqui, ó. Eu quero que o senhor ore comigo aí, porque eu quero que Deus tenha para a minha vida. Não existe nenhum pastor, quer dizer, pelo menos que eu acho, né, que não vai sentar com você e gastar tempo com vocês e vão orar por isso aí, ó. Isso é uma bênção, você vai dar certo, Deus vai te levantar, Deus vai te dar essa unção, Deus vai dar essa graça, vamos organizar, vamos orar junto. Às vezes nós temos a geladeira cheia de uva e a gente não está comendo nada. A gente tem que aproveitar o que a gente tem, porque depois se vai. E aí a gente, poxa, podia ter perguntado antes, porque eu não recebi o manto, porque a gente tem que aproveitar aquilo enquanto a gente tem, enquanto Deus está fazendo. Amém? Outra coisa que eu quero falar, ó, toda pessoa que tem coração de discípulo corre atrás do discipulado. Olha aí, abre a sua Bíblia aí, 2 Reis 2, capítulo 2. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que só vir correr atrás da gente, mas não é bem isso aí, ó. Depois que você tem um chamado, você tem que correr atrás do chamado que você tem. Olhe bem, capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha, enviou aqui na igreja. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Presta atenção no princípio aqui. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Ele tinha dito ao discipulador de Israel, fica aí que eu vou nessa aqui sozinho. Ele disse, de jeito nenhum que eu não descer sozinho, eu vou contigo. Quem quer receber a unção de Deus, anda junto. Quem quer, ele faz questão de querer participar. Ele faz questão porque sabe que é importante estar perto. Sabe o que eu fazia na igreja? Quando os avivalistas vinham os pastores da África, vinham o Bishop Phil, que é lá da Virgínia, ele vinha orar. Você não tem noção, uma multidão de gente lá, um homem tranquilo, adorador. Ele só fazia assim, ó, na igreja. A presença de Deus era gostosa, a gente ficava cheio, queria mais de Deus. Sabe que eu ficava lá querendo ser o tradutor, para ficar perto dele, para pegar unção. Quando o André, o filho do pastor, né, o André, que também é missionário na Grécia, e ele traduzia muito melhor do que eu, o camarada lá, expert mesmo, o cara fera, naquele tempo mais ainda. Ele traduzia muito melhor que eu. Aí eu ficava então, já que eu não podia traduzir, eu ia para trás para pegar as pessoas, para salvar um pouquinho de unção para mim. Quando as pessoas iam cair, eu ia lá a ajudar. E era assim que eu estava querendo de todo jeito estar perto. E aí eu tinha um café na casa do pastor, como era o meu discipulador. Eu estava lá nesse café da manhã, eu estava nas orações, eu estava em tudo, porque eu queria sugar o máximo que eu pudesse. E eu vejo que hoje tem muito efeito na minha vida essas atitudes que eu tive, como Eliseu teve, de querer estar junto, de não, eu vou também. Não, mas vai ser cansativo, você não dormiu, trabalhou, tem que eu chegava lá todo melado lá, trabalho, mas não vou perder. Por quê? Porque isso vai gerar unção. Queridos, quando você estiver andando na unção, você não quer que nada te tire, porque você está feliz. Você nem está preocupado, você é tarde. Olha ali, a gente sabe como é que é. Às vezes mulher é o vaso mais frágil, mas quando está na unção, rapaz, a Gisele, tu vai aguentar mesmo.
Ela trabalhou o dia todinho, ela estava com o pé dolorido ontem, na vigília. Não, foi para o culto de jovem, com o pé dolorido. Ela queria ir lá para casa para trocar a chinela, não vai dar tempo não, chega lá e fica descalça, porque não vai dar tempo para trocar a chinela não. Foi para a vigília, sede, fome. O toque de Deus aviva essa fome na gente, mas porque estava perto. Passou lá dentro cantando, adorando. Vocês vão ver, porque vou dar para vocês, o Thiago já tem, algumas pessoas que quiserem, está na internet já, o vídeo do Boqueirão, várias coisas que Deus fez lá, foi uma bênção. Isso aqui é princípio, que é a unção, ande junto. Ande junto, Deus está fazendo, não é um homem, mas o princípio que você está querendo receber de Deus é assim. Como foi que ele recebeu a unção dobrada? Fazendo isso aí, andando junto. Está acabando aqui, vamos lá. Um bom discípulo recebe uma porção dobrada. Se ele fosse perceptível, lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 9, vamos lá ler, versículo 9, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Deus ia levar ele e ele deixou um pedido: o que você quer? Já pensou? Deus ia levar, ele já sabia que Deus ia levar ele, e ele tinha que pedir uma coisa. Preste atenção, o discípulo ele é muito inteligente. O discípulo ele pede alguma coisa significante. Se você tiver que pedir alguma coisa a Deus, pensa alguma coisa significante. Pensa algo significante. Olha o que ele pediu, e ele foi ousado. Ele falou o seguinte: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. O discípulo, ele entra na herança do seu discipulador. Meu pastor sempre falava essas coisas difíceis, eu nunca entendia direito. A herança, tem herança para você, tem herança. No meu ministério tem herança. Mais de muitas igrejas plantadas, muitas coisas, e às vezes a gente vê, às vezes como a gente é discípulo ainda, como o discípulo de Jesus, ele está vendo pequeno, só que as coisas de Deus é grande. Deus vai fazer coisas que a gente nem imagina que Ele vai fazer, né? Às vezes a gente sabe por que eu comecei a filmar? Não era para aparecer no YouTube não, eu não estou nem para isso. É porque Deus me deu uma revelação. Imagine só, se essa Bíblia aqui não fosse escrita, como que a gente ia ter a revelação de Deus hoje? Isso aqui facilita tudo a nossa vida. Mas já pensou se naquele tempo de Jesus tivesse uma câmera filmadora e tivesse filmado Jesus? Como seria esses vídeos? Eu acho que o YouTube ia até quebrar de tanta gente que queria ver os vídeos de Jesus. Porque quando você visualiza o negócio, você fala: rapaz, tem uma peça do Everything, que é um teatro que o inimigo fica em cima e Jesus vem, pá, tão bem feito, você não tem como você não ver aquilo ali, não chorar. Que é verídico demais, assim, como tem uma mensagem atrás daquilo. Então, a gente está fazendo isso para que outras pessoas sejam abençoadas com o que Deus está falando, o que Deus está transmitindo nesse dia. Não é para glória de homem, mas é para que outras pessoas que o Evangelho vai mais longe, né? Até a gente mesmo que ouve, você reouve a palavra, ouve, a gente aprendeu que a gente tem que ouvir várias vezes até cair no nosso coração. Então é por isso que tem que andar junto. E aí ele falou: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu uma porção dobrada do teu espírito, do Espírito de Deus. O que a igreja precisa de hoje? Uma porção dobrada do Espírito Santo. Nós precisamos de uma porção dobrada. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Não tem graça andar com Deus se não for cheio do Espírito, porque a gente não tem força, a gente é muito fraco, a gente não tem ânimo, a gente está quebrado, a gente está desanimado. Por quê? Falta um céu, falta o toque de Deus. Se você for tocado com a presença de Deus, rapaz, a tua vida muda do dia para a noite. Num dia você está querendo desistir, no outro dia você está dizendo: Senhor, me envia para a África. É assim que acontece com o Espírito Santo. Num dia você está desesperado na sua casa, no outro dia você está mais feliz do que Deus me tocou, Deus me usou, Deus está fazendo isso e você quer aquilo. Então nós temos que começar a clamar para a igreja por uma porção dobrada. Uma porção dobrada. Estamos experimentando de Deus? Estamos, mas vamos experimentar mais. Nós vamos entrar num avivamento. Essa igreja aqui vai crescer, nós vamos plantar muitas igrejas. Muitas igrejas aqui. Eu creio, nós vamos plantar muitas igrejas. Porque Deus diz aqui, que o discípulo vai ter unção dobrada. Se o discípulo vai ter unção dobrada, tem muita igreja para plantar. Porque meu pastor plantou muito, eu acho que eu estou até atrasado. Porque ele plantou várias igrejas. Já pensou?
unção dobrada. Quando você vai ler na Bíblia, você descobre coisas que você tem por herança, se você for um bom discípulo, que se você não conhece, você vai descobrir. Deus, ele quer te dar uma unção dobrada, quer te dar um toque de avivamento. Amém? Eu quero pedir agora que a igreja toda feche os olhos. Eu quero que você fique agora de olhos fechados, você fique ouvindo o Espírito Santo. Eu vou fazer um desafio aqui nessa noite. Esse desafio que eu vou fazer não sou eu, olha. Eu estava orando ali e é uma daquelas visões que Deus me dá. E isso pode transformar a sua vida, viu? Isso pode transformar toda a sua vida. Foi como aconteceu na minha vida. Transformou a minha vida a decisão que eu fiz quando tomei aqui. Vocês me conhecem, eu sou pastor de vocês há algum tempo. Eu não sou de impor, eu sou de esperar Deus, eu sou de ver Deus fazer, eu não sou de colocar a carroça na frente dos bois. Eu tenho esperado muito a Deus, mas quando Deus está falando, eu me comprometi com Deus. Uma coisa que eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu falo. Se o Senhor mandar eu orar, eu oro. Pode ser que a pessoa nem goste daquilo ali, mas se o Senhor quiser que eu ore, eu vou lá e oro. Porque eu fiz uma aliança com Deus, que se Deus mandar fazer alguma coisa, eu vou fazer. E Deus pediu para eu fazer algo nessa noite, e eu quero fazer. Eu quero pedir nesse momento que você continue de olhos fechados. Ouça o Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite. Pode ser qualquer pessoa aqui, ó. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa aqui. Mas se você nessa noite, se Deus falou no seu coração, se você se identificou com a minha história, com o que Deus fez comigo, como Deus está fazendo ainda, eu sei que eu sou um dos menores, mas Deus está fazendo através da sua graça. Mas se Deus está fazendo, está falando no seu coração, e você quer, se você sente vontade, você se sentiu tocado pela palavra do discipulado, se você quer ser discípulo, se você quer ser discípulo, ter um coração de discípulo, eu quero convidar você a vir à frente no altar, se ajoelhar ao Senhor, ao altar do Senhor. É uma oportunidade. Se você sente no seu coração que há algo em você, que você ainda precisa receber de Deus, que você precisa receber do Pai, uma unção dobrada, que seu ministério vá adiante, que você está disposto a abdicar alguma coisa, se tiver que abdicar, mas para servir, para ouvir o chamado de Deus. Se tiver alguém aqui nessa noite que Deus falou e quer ser discípulo, eu quero pedir que você se levante e venha aqui na frente. Show.
Vai. Direita. Amém. Vamos pedir para a igreja ficar de pé. Amém, queridos. Aleluia. As pessoas que vieram aqui na frente, eu quero que vocês fiquem só por 5 minutinhos para eu pegar o nome de vocês. Pra gente, vai ter algo especial. As pessoas que decidiram receber a oração, Deus vai fazer algo tremendo. Eu creio. Coloca sua mão para frente. Toda igreja, Deus